Olá, meus queridos! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um ensinamento bíblico para casais, que fala basicamente que o homem deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo e a mulher deve se submeter ou respeitar o seu marido. E aí a gente pergunta nos dias de hoje, né? Nós vemos tantos casos que os homens desrespeitam a mulher e a mulher deixa de amar o homem. Por que o ensinamento foi colocado nessa orientação? Que o homem deve amar e a mulher respeitar. A gente vai falar sobre isso. Então vamos falar hoje sobre o livro de Efésios, que foi escrito por Paulo, que era um dos apóstolos mais fervorosos de Jesus. E nesse livro ele nos dá muitos ensinamentos, principalmente a partir do capítulo 4, de como ser uma pessoa assim, com vida nova em Cristo. E no capítulo 5, essas orientações elas são mais específicas. A partir do versículo 22, são bem específicas para o casamento, porque a gente precisa ter Deus em todas as nossas áreas da vida. E eu vou explicar por quê. Quando ele fala, homens, amem suas esposas como vocês amam o seu próprio corpo. E mulheres, se submetam aos seus maridos, respeitem os seus maridos. No próximo vídeo eu vou falar mais dessa parte do o que é se submeter ao seu marido. Nós temos feito isso? O que exatamente é respeitar o marido? O que é se submeter aos maridos? Que é um assunto assim que também gera bastante dúvida e debate. A gente precisa conversar sobre isso, mas no próximo vídeo. Então, por que o homem deve amar e a mulher respeitar? Porque Deus é sábio. E quando ele diz para o homem que ele deve amar a mulher a ponto de que ele ame ela tanto quanto ele ama o próprio corpo, ou seja, quando a gente ama o nosso corpo, o que a gente faz? A gente cuida, a gente se alimenta, procura se alimentar de uma forma que agrade o nosso corpo, né? Seja o nosso estômago, né, com coisas boas, ou seja com vitaminas que fazem bem para a nossa estrutura, para o nosso organismo. A gente não vai pegar uma faca e vai ficar cortando o nosso corpo, a gente não vai ficar agredindo o nosso corpo, porque nós amamos o nosso corpo, não é mesmo? Então, quando Paulo faz quando Paulo dá a orientação de que o homem deve amar uma mulher tanto quanto ele ama o próprio corpo, e no mesmo capítulo ele fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, como Cristo nos amou, a ponto de dar a vida por ela. Isso quer dizer que o homem, para que ele possa casar, e isso é uma coisa que eu falo muito assim com as mulheres, assim, ó, mulheres, casem com um homem que daria vida por vocês. Antes de casar, antes de pensar em ter um relacionamento sério, se pergunta, essa pessoa, ela daria vida por mim? Para que um homem possa respeitar uma mulher, ser fiel a ela, cuidar, fazer todas as coisas que são próprias, que o marido tem que fazer para a esposa, ele precisa amar ela. E hoje nós vemos tantos relacionamentos em que o homem não ama. Eu mesma já conversei com muitas pessoas e muitos homens já me falaram assim que amaram na vida inteira uma mulher, no máximo 2 mulheres, mas tiveram vários relacionamentos. Então, o segredo, tudo está nessa pequena frase. Homens, amem as suas mulheres assim como a si mesmos. Um homem que ama, ele não vai fazer nada para agredir essa mulher. Ele não vai bater nela. Ele não vai falar palavras que magoem ela. Ele vai cuidar dela, ele vai prezar pela segurança dela. Ele vai se esforçar, ele vai procurar fazer o melhor dele para que a esposa dele, namorada, noiva, esteja bem. Ele jamais vai agir de uma forma que possa trazer dor para a mulher dele, porque ele ama ela tanto quanto ele ama a ele mesmo, né? A ponto de que ele daria a vida por ela. E por que o ensinamento fala
não fala ao contrário, mulheres amem os seus maridos, e sim homens amem suas esposas, porque a mulher, se ela é bem cuidada, se ela é bem tratada, se ela é uma pessoa assim que é respeitada, ela ama. A mulher, ela tem um coração mais sensível, talvez, em relação a isso. E mesmo que algumas mulheres digam, não, mas eu não sou assim, eu não amo ninguém. Infelizmente, é porque aquelas mulheres talvez amaram demais e se sentiram que o seu amor foi rejeitado, e talvez elas sintam que precisam esconder o amor, precisam esconder o sentimento que elas têm. Muitas delas também não tiveram um pai amoroso, né? E isso faz com que elas também não conheçam o amor de verdade. Então, a pessoa que não conhece, é difícil ela dar algo que ela não conhece, né? Mas uma mulher, se ela é bem cuidada, ela é bem tratada, ela vem de uma família que o pai era amoroso, era acolhedor, cuidava dela, mimava ela, tinha esse cuidado, ela tem um marido, um noivo, um namorado que faz isso pra ela vai amar, né? Diferente do homem, que muitas vezes a mulher faz tudo pro homem, é maravilhosa com ele, mas o homem não ama, né? Então, não é isso que vai fazer o homem amar a mulher. Então, eu entendo que Deus é tão sábio que ele entende que para quem ele tem que pedir amor? Para a mulher ou para o homem? Ele está pedindo amor para o homem. Se os homens amassem mais as mulheres, como a Bíblia pede que seja, a ponto de dar a vida por elas, muitas coisas, muitas notícias hoje nós não estaríamos vendo na televisão. Notícias do tipo... homem mata a esposa, homem mata a ex-esposa, homem mata a namorada, agride, feminicídio, violência contra a mulher. Então, meu recadinho para aqueles maridos que chegam assim e dizem assim, minha mulher tá muito briguenta, minha mulher briga o dia todo, minha mulher, eu chego perto dela de noite, ela está com dor de cabeça, ela tá sempre preocupada com as coisas dela, não se arruma mais pra mim, não faz isso, não faz aquilo. Experimente mudar, experimente amá-la. O que eu digo amá-la não é só, eu amo ela, mas ela precisa saber do seu amor. Então, dê carinho, dê atenção, cuide dela, leve ela para algum lugar, tome iniciativas, faça coisas que demonstrem palavras e atos que correspondem ao seu amor, ao amor que você tem por essa mulher. Ela precisa saber que você daria a sua vida por ela. Eu tenho certeza que logo você terá a esposa que você sempre quis. No momento que ela sentir o seu amor, ela vai mudar com você, ela vai te respeitar e o casamento de vocês vai ficar muito melhor. Fiquem com Deus. No próximo vídeo, então, vou falar agora a parte da esposa.